Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de imunologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre antígenos e anticorpos. Vamos nessa! Bom, então o que são anticorpos? Anticorpos vão ser proteínas que vão ficar circulando no nosso plasma e elas vão ser os principais mediadores da nossa imunidade humoral. Bom, os são proteínas da classe das gama-globulinas e como elas atuam no sistema imune, elas são chamadas então de imunoglobulinas. Cada anticorpo ele vai ser específico para um determinado antígeno. E por isso é preciso que a gente tenha inúmeros anticorpos diferentes circulando no nosso sangue, de forma a combater os infinitos antígenos aos quais a gente pode ser exposto. O anticorpo ele pode ser encontrado sozinho, circulando, sem estar ligado a nenhuma célula, e isso vai acontecer normalmente depois que a gente já foi exposto ao antígeno que aquele anticorpo combate, ou ele pode estar ligado na membrana de um linfócito B. É por isso que o anticorpo ele é também o receptor de membrana do linfócito B. Por isso que ele pode ser chamado também de BCR, né, que é o receptor da célula B. O anticorpo é uma molécula de ação muito específica. A única coisa que o anticorpo sabe fazer é se ligar ao seu antígeno específico. Porém, em decorrência dessa ligação, vão acontecer inúmeras coisas, vão acontecer inúmeras ações importantíssimas que vão determinar o combate àquele antígeno. Então a gente pode dizer que a primeira função de um anticorpo, né, quando ele está ali na membrana de um linfócito B, é a função de ativar aquele linfócito B. Então a gente vai ter linfócitos B, inúmeros linfócitos B, cada um com um determinado tipo de anticorpo ligado à sua membrana, servindo como receptor de membrana. Quando aquele antígeno específico para aquele determinado tipo de anticorpo ele foi encontrado, ele vai se ligar àquele anticorpo que está ali na membrana do linfócito B, provocando assim a ativação desse linfócito B. E aí, esse linfócito B ativado, ele vai passar então a produzir e secretar anticorpos contra aquele determinado antígeno mesmo, e esses anticorpos daí então passam a ser secretados e passam a circular na sua forma livre, né? Secretados então pelo linfócito B ativado. Então essa é a primeira função de um anticorpo. Porém, o anticorpo, depois de secretado, ele vai ser responsável por desencadear mecanismos efetores da nossa imunidade humoral. Como eu disse, a única coisa que o anticorpo sabe fazer é se ligar ao seu antígeno específico. Mas a partir disso, ele vai desencadear um processo de resposta, um processo efetor da imunidade humoral. E a primeira coisa que o anticorpo pode fazer é uma ação puramente mecânica, uma ação de neutralização de um micro-organismo ou de uma toxina. E é isso que a gente está vendo aqui. A gente tem aqui um micro-organismo que, para atacar o nosso corpo, para atacar as nossas células, ele precisa entrar em contato com essas células. Mas aí você pode notar que aqui em amarelo a gente tem inúmeros anticorpos se ligando, né, a moléculas de membrana desse micro-organismo que estão servindo então como antígeno para esse anticorpo. Esses anticorpos vão estar ligando nessas moléculas e vão estar neutralizando esse micro-organismo, formando uma barreira mecânica entre o micro-organismo e a nossa célula. Esse micro-organismo ele já não consegue se ligar a uma célula nossa porque ele está cheio de anticorpo em volta dele. E esses anticorpos vão estar mecanicamente mesmo tampando, né, os sítios de ligação desse micro-organismo à nossa célula. E essa ação ela vai acontecer não só com
micro-organismos. Mas imagine, por exemplo, uma toxina que entra em contato com o nosso corpo, uma toxina que vai ter uma ação tóxica, por exemplo, através de ligação a um receptor. Então, para essa toxina exercer a sua ação tóxica, ela tem que se ligar a um receptor na nossa membrana. E aí, se eu tiver vários anticorpos se ligando a essa toxina, o que vai acontecer é que ela já não vai mais conseguir um encaixe aqui no receptor. E aí, ela não encaixando no receptor, ela não vai cumprir a sua ação tóxica e não vai fazer mal para o nosso organismo. Então, essa é a primeira ação de um anticorpo, a ação de neutralizar um micro-organismo ou uma substância tóxica que entra em contato com o nosso corpo. Outra ação muito importante do anticorpo é a opsonização. Lembra que eu falei para vocês em outro vídeo que opsonizar é quando uma determinada molécula vai se ligar a um antígeno e vai marcar esse antígeno para que esse antígeno seja fagocitado por uma célula do nosso sistema imune. O que acontece é que o macrófago, o neutrófilo, os fagócitos, de uma maneira geral, elas vão ter receptores para essas opsoninas, para essas moléculas que fazem opsonização. E a principal opsonina, a principal molécula que faz opsonização, que facilita a fagocitose de um antígeno, é justamente o anticorpo. E isso nós podemos ver aqui. Então a gente está vendo aquele mesmo micro-organismo da figura anterior, ele está cercado por anticorpos, esses anticorpos estão neutralizando esse micro-organismo, impedindo que esse micro-organismo cause uma ação maléfica, né, às nossas células, mas aí eles estão cumprindo outra ação também aqui, esses anticorpos. Você pode notar que aqui a gente tem um fagócito, né, um macrófago, por exemplo, que está fagocitando esse micro-organismo. E essa fagocitose está sendo facilitada porque a gente tem aqui representado em verdinho receptores de membrana nesse macrófago, que são receptores que reconhecem essa porção aqui do anticorpo. E aí se ligam a ela, facilitando assim a fagocitose. É por isso que o anticorpo é considerado então uma opsonina. E uma importante ação efetora dele é de opsonizar, facilitando a fagocitose desse agente estranho. Outra importante função dos anticorpos é ativar o complemento. Você lembra que quando a gente falou de sistema do complemento, eu disse que uma das formas de ativar o complemento, que é através da via clássica, né, se dá através da ligação de um anticorpo a um antígeno. Né? A ligação antígeno-anticorpo, o complexo antígeno-anticorpo, tem o poder de ativar o sistema do complemento. E aí, o sistema do complemento ativado, ele vai não só favorecer a opsonização, porque você lembra que a gente vai ter fragmentos ali do complemento que servem como opsoninas, como a C3b e a C5b. O complemento ele vai também facilitar a destruição daquele micro-organismo através da formação daquele MAC, né, que é o complexo de ataque à membrana, que forma literalmente um buraco na membrana do micro-organismo, fazendo então com que ele morra por desequilíbrio osmótico. E aí então o anticorpo tem tudo a ver com essa função, à medida em que ele funciona como um ativador do sistema do complemento. Além de opsonizar, ativar o complemento e neutralizar, outra ação importante patológica do anticorpo é a chamada hipersensibilidade imediata, que são as famosas alergias, né? Que se dá através da ativação e degranulação de mastócitos desencadeadas por anticorpos. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre hipersensibilidades e aí você vai entender um pouco melhor
essa história da hipersensibilidade imediata. Bom, a gente está falando até agora em anticorpos, anticorpos, anticorpos. Falei que anticorpos são gama-globulinas, são proteínas da classe das gama-globulinas. Falei que elas podem ser chamadas também de imunoglobulinas, mas agora a gente vai conhecer um pouco melhor a estrutura bioquímica de um anticorpo, porque isso é muito importante. Então isso aqui é um anticorpo. O anticorpo ele é formado por 4 cadeias que estão ligadas entre si através de ligações bisulfeto. A gente vai ter 2 cadeias pesadas, que são essas cadeias maiores aqui, por isso elas são chamadas de cadeias pesadas, e as 2 cadeias pesadas de um determinado anticorpo vão ser idênticas entre si. Além disso, a gente vai ter 2 cadeias leves, que são essas cadeias menorzinhas aqui, que também vão ser idênticas entre si. Ou seja, essa cadeia aqui é igualzinha a essa cadeia em uma mesma molécula de anticorpo. O antígeno ele vai se ligar nessa pontinha aqui. E como essas 2 cadeias são idênticas e essas 2 cadeias são idênticas, a gente já pode concluir que em cada molécula de anticorpo a gente vai ter 2 sítios de ligação de antígenos que são idênticos. Ou seja, a gente vai ter 2 lugares para o antígeno se ligar, sendo que esses 2 sítios vão ser idênticos e, portanto, vão permitir somente a ligação de um mesmo antígeno. E aí você nota então que esse sítio de ligação do antígeno ele é formado por uma parte da cadeia pesada e uma parte da cadeia leve. Ora, como eu disse para vocês que cada anticorpo ele é específico para um determinado antígeno, a gente logo pode concluir então que essas 2 porções aqui, da cadeia pesada e da cadeia leve, elas têm que variar de um anticorpo para outro para permitir a ligação dos diferentes antígenos. E é isso que acontece. Essa aqui é uma região chamada de região variável. Por outro lado, o restante da cadeia pesada e o restante da cadeia leve vão ser constantes, vão ser regiões que são idênticas em todos os anticorpos de uma determinada classe. A gente vai ver daqui a pouco como é que isso funciona. Então, recapitulando, tanto a cadeia leve quanto a cadeia pesada vão ter uma região constante e uma região variável. Então a gente chama essa região aqui, né, que é a região formada por uma parte variável e uma parte constante, de região FAB. O colchete aqui feito nessa figura, ele está errado. A região FAB não é só essa parte aqui não, é essa parte aqui toda. Essa é a região FAB. E essa outra parte aqui vai ser a chamada fração FC. Fração FAB, que é a fração que vai se ligar ao antígeno, enquanto que a fração FC vai ser a fração que se liga no receptor, ou vai se ligar na proteína C1 do complemento para ativar o sistema do complemento. Então, essa região FC, que é uma região formada exclusivamente de cadeia pesada, como vocês podem ver, é a região que vai dar função para o anticorpo. Porque, como eu disse, o anticorpo ele serve para se ligar a um antígeno. Mas em decorrência dessa ligação, um monte de coisas vai acontecer, um monte de funções efetoras vão ser realizadas. E essas funções, elas são realizadas por essa porção FC, que vai se ligar a um receptor, que vai se ligar a um complemento. Vamos falar um pouco agora sobre especificamente a cadeia pesada do anticorpo. Como eu disse, a cadeia pesada ela tem uma região que é constante e uma região que é variável. A região variável ela vai variar para cada anticorpo diferente, que vai reconhecer cada antígeno diferente. E a região constante ela vai ser constante em cada classe de anticorpos. Isso porque a gente vai ter 5 tipos de
cadeia pesada diferentes. Essas cadeias pesadas são nomeadas com letras gregas, que são as cadeias pesadas do tipo alfa, do tipo delta, do tipo epsilon, do tipo gama e do tipo mi. E aí, o tipo de cadeia pesada vai determinar a classe daquele anticorpo. Por exemplo, se o anticorpo tem uma cadeia pesada do tipo alfa, esse anticorpo vai ser da classe IgA. Se ele for um anticorpo que tem a cadeia pesada do tipo epsilon, ele vai ser um anticorpo da classe IgE. Se for um anticorpo de cadeia pesada Mi, vai ser um anticorpo IgM. Se for um anticorpo gama, né, com cadeia pesada gama, vai ser uma IgG. E finalmente, se a cadeia pesada for do tipo delta, o anticorpo será da classe IgD. E aí, raciocina junto comigo. Eu falei para vocês que quem dá a função do anticorpo é aquela porção FC, que é formada exclusivamente da cadeia pesada. Mas eu disse também que os diferentes tipos de cadeia pesada determinam as diferentes classes de anticorpos. Juntando as duas informações, a gente chega à conclusão que cada classe de anticorpo diferente vai ter um tipo de função diferente, já que quem dá a função é a cadeia pesada e o que varia em cada classe é o tipo de cadeia pesada, então cada classe de anticorpo vai ter uma função ligeiramente diferente de acordo com o tipo de cadeia pesada que ela tem. Então, a IgA, por exemplo, ele é um anticorpo associado às mucosas. Ele vai estar presente nas nossas mucosas, protegendo, né, as nossas mucosas do ataque externo. E é também um anticorpo que passa da mãe para o filho através da amamentação. Já o anticorpo do tipo IgD, ele é um anticorpo que não é secretado. Ele é um anticorpo que só vai ser encontrado na membrana. Ele nunca vai ser um anticorpo secretado. Você nunca vai achar IgD livre circulando. Além da IgD, somente a IgM também serve como anticorpo de membrana. Porém, a IgM ele é um anticorpo que pode ser secretado. E de fato, a IgM é o primeiro anticorpo que é secretado quando uma célula B é ativada. Então, se você pede lá para o seu paciente, né, uma dosagem de anticorpos e você acha uma titulação muito alta de IgM, isso vai querer dizer que aquele paciente ele está com uma infecção que é recente, que é nova, porque ele ainda está com alta titulação de IgM, que é o primeiro anticorpo a ser secretado. A IgG é um anticorpo que está muito relacionado com o sangue e com os fluidos, né? Então vai ser um anticorpo que vai estar, de maneira geral, presente nos fluidos. Além disso, é um anticorpo que consegue atravessar a placenta, né? Passando então anticorpos da mãe para o feto. Finalmente, a gente tem a IgE. A IgE é um anticorpo que está muito relacionado ao combate de eumintos, de vermes. E também é o anticorpo relacionado aos processos alérgicos, né? Eu disse agora há pouco que uma das atuações do anticorpo era ativando e degranulando mastócitos, provocando a reação alérgica. O anticorpo que faz isso é a IgE. E vale lembrar que os anticorpos, quando são secretados, nem sempre eles vão estar sozinhos e isolados. Eles podem estar ligados, formando dímeros, trímeros ou até pentâmeros. A IgE e a IgG vão circular normalmente isoladas, na forma de monômero. A IgA pode ser encontrada na forma de monômero, dímero ou trímero, mas é mais comum duas a duas, formando dímeros. Enquanto que a IgM costuma ser encontrada na forma de pentâmero, 5 moléculas, né, grudadas uma à outra, circulando na forma de um pentâmero. Então, falamos um pouco sobre as classes de anticorpos. Mais à frente, quando a gente for falar sobre ativação de linfócito B, você vai entender um pouco melhor como é que funciona essa diferenciação dos anticorpos nas diferentes classes.
O que você precisa guardar agora é que existem essas diferentes classes que vão ter funções diferentes, né, que são decorrentes das diferentes cadeias pesadas que formam esses anticorpos. Bom, sobre as cadeias leves é um pouco mais simples. Vão existir apenas dois tipos de cadeia leve. A cadeia do tipo kappa e a cadeia do tipo lambda. Tá? E cada molécula de anticorpo vai ter somente um tipo. Né? Então, as duas cadeias leves de cada anticorpo vão ser idênticas, ou vão ser kappa ou vão ser lambda. E nos humanos, aproximadamente 60% dos anticorpos têm cadeia leve do tipo kappa, enquanto que 40%, um pouco menos, vão ter cadeia leve do tipo lambda. Falamos sobre anticorpos, agora vamos falar um pouco sobre os antígenos. Antígeno é toda substância que é capaz de induzir uma resposta imune ou então é alvo dessa resposta imune. Mas não é o antígeno inteiro que é reconhecido pelo sistema imune. O antígeno vai ter partes dele que vão ser reconhecidas pelo nosso sistema imune. Essas partes são chamadas de epítopos. Então, para você entender, antígeno é uma estrutura inteira. Epítopo é a parte do antígeno onde vai se ligar um anticorpo, né, que vai ser reconhecido pelo sistema imune. E um mesmo antígeno, ele pode ter vários epítopos, iguais ou diferentes. E se um antígeno tem vários epítopos diferentes, esses epítopos, obviamente, vão ser reconhecidos por anticorpos diferentes. Então, só para você entender, eu tenho aqui o antígeno Super Mario. Então, isso aqui é um antígeno. É como se, imagine que esse Super Mario é uma molécula e essa molécula ela é de alguma forma reconhecida pelo sistema imune. Isso é um antígeno. Agora imagine que um anticorpo circulante, ele chega aqui e reconhece o nariz do Super Mario. Ele se liga aqui no nariz do Super Mario. O nariz do Super Mario, então, é um epítopo do antígeno Super Mario. Imagine que um outro anticorpo qualquer vai se ligar na luvinha do Super Mario. Então a luvinha é um outro epítopo. Imaginando que essa luvinha aqui é igual a essa luvinha aqui, o meu antígeno Super Mario vai ter então aqui dois epítopos idênticos, né, que vão poder ser reconhecidos por anticorpos idênticos. Então esse é um exemplo muito bom. Antígeno é o Super Mario, que vai ter epítopos diferentes, nariz e luvinha, e vai ter epítopos iguais, as duas luvinhas. Pode acontecer de existirem antígenos que vão ser reconhecidos pelo sistema imune, mas por algum motivo não vão gerar resposta. Esses antígenos são chamados de aptenos. Por outro lado, se o antígeno é reconhecido pelo sistema imune e gera uma resposta imune, ele é chamado então de imunógeno. Para terminar a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre as alterações que um anticorpo sofre depois que ele encontra com um antígeno. Quando o linfócito B encontra um antígeno através daquele anticorpo que está na membrana do linfócito, esse anticorpo vai sofrer modificações, sendo que 3 são as principais delas. Então eu tenho um anticorpo na membrana da célula B e esse anticorpo encontra então o antígeno pelo qual ele tem afinidade. E a primeira coisa que vai acontecer quando há esse encontro é uma maturação dessa afinidade. Isso quer dizer que o anticorpo ele fica mais afim do antígeno. A ligação entre o antígeno e o anticorpo vai fazer com que essa ligação seja mais forte, seja mais efetiva. E é o que a gente está representando aqui. Você nota que nesse local aqui, o anticorpo está se ligando ao antígeno de forma muito mais encaixada, né? O que acontece é que quando há a ligação entre o antígeno e o anticorpo, como aconteceu aqui em cima, né, a gente vai ter uma modificação no linfócito B de forma que os próximos anticorpos produzidos por ele vão ter afinidade ainda maior pelo antígeno, gerando uma ligação mais efetiva e potente. A outra alteração é a mudança da forma membranar para a forma secretada do anticorpo. Lembra que antes a gente tinha só o anticorpo
na membrana lá do linfócito B. Agora, depois do reconhecimento, o linfócito B começa então a secretar anticorpos livres na circulação. Por fim, a gente vai ter a mudança de isotipo ou mudança de classe, né? Você lembra que o primeiro anticorpo produzido é um anticorpo do tipo IgM. Agora que houve essa ligação entre o anticorpo e o antígeno, que houve a ativação do linfócito B, a gente começa a produzir anticorpos de outra classe. E o que vai determinar para qual classe, para qual isotipo de anticorpo o linfócito B vai passar a produzir, vai ser uma citocina secretada por o linfócito T. Quando o linfócito B ele é ativado pelo antígeno, seja lá no linfonodo ou no baço, né, nos órgãos linfóides periféricos, também vai ter linfócito T sendo ativado por aquele antígeno ali naquele local. Então, a citocina que for secretada por esse linfócito T vai influenciar a mudança de classe. E como eu falei que IgM, né, é o primeiro anticorpo produzido, a gente conclui que, se por um acaso esse linfócito B estiver sendo ativado num ambiente onde não existe linfócito T, onde não existe ativação de linfócito T, logo não existe citocina, não vai existir também a mudança de classe. E aí esse linfócito B vai secretar somente IgM. Então é isso. Terminamos o nosso vídeo sobre antígenos e anticorpos e agora no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a apresentação dos antígenos. Como sempre, eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha conseguido entender e que esse curso de imunologia esteja sendo proveitoso para você. Qualquer dúvida, qualquer consideração, use a caixa de comentários aqui embaixo. Não deixe de dar seu joinha no vídeo para ajudar o canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal para estar sempre por dentro das novidades do Med Canal. Um grande abraço para você e até a próxima.